Bom dia, meus amados irmãos, queridos amigos que fazem parte da nossa igreja e aqueles que vão nos assistir posteriormente via internet. Para nós é um prazer, uma alegria, uma felicidade enorme estarmos aqui mais uma vez para refletirmos sobre um texto da Palavra de Deus. E estamos aqui nós, mais uma vez, novamente eu diria, no garimpo das genealogias. Não sei se, Chico, você está sabendo que eu estou fazendo uma série de reflexões sobre genealogia. Genealogias não são, vamos dizer assim, os melhores textos para se pregar de jeito nenhum. A gente sabe que é meio complicado, meio difícil, etc. Mas nós estamos tentando, vamos dizer assim, garimpar, né? Garimpar pedras preciosas, relíquias, coisas extraordinárias que estão dentro de nossas genealogias, ou das genealogias que estão escritas na Bíblia. Nós já falamos até hoje sobre dois aspectos de genealogia. Nós falamos sobre a genealogia da vida, que começa com os nossos anos, vamos dizer assim, chamados de anos rebeldes, né? Em que nós achamos que somos capazes de fazer tudo, de construir tudo. E era o caso, por exemplo, de Nimrod, que tentou construir a Torre de Babel, né? E deu errado, que só essa rebeldia dele, conforme a gente conhece, conforme a gente sabe. Nós falamos da genealogia da vida, começando com os anos rebeldes, depois falamos da peregrinação e de morte, como o final daquela reflexão ali. Assim como também nós partimos depois para falar sobre a genealogia da vitória. E para a genealogia da vitória, a gente usou também o texto de 1 Crônicas, e nesse texto de 1 Crônicas, eu acho que você faltou esse, não foi? Então vai ter uma palhinha aqui agora. Nós falamos sobre homens valentes, mas não basta ser homens valentes, é preciso ser homens preparados para guerra, treinados para a guerra. Em seguida, a gente disse que não precisa ser só treinado para a guerra, mas precisa ser capaz de ter disposição realmente de ir para a guerra. Depois nós falamos que, além disso, essa genealogia da vitória pede que no meio das batalhas a gente clame a Deus. Não basta ser treinado, não basta ter disposição de ir para a guerra, mas a gente precisa também clamar a Deus no meio das batalhas da vida nossa de cada dia. E, por último, a gente deveria confiar em Deus. Aí, nessa hora, a batalha deixa de ser nossa e Deus nos ouve, e a batalha passa a ser do próprio Deus e não mais nossa, conforme nós vimos aqui no domingo passado, atrás. Enfim, agora a batalha é de Deus, é com Ele e Ele nos dá a vitória. Portanto, senhores, nós vamos começar hoje também falando de genealogias, mas genealogia de uma família, ok? Genealogia de uma família. Vamos refletir sobre a genealogia de uma família. A família de um homem chamado de Efraim. Uma história marcada por uma decepção absurda, uma história marcada por mortes prematuras, uma história marcada por lágrimas, uma história marcada por resiliência e uma história marcada por um legado inesperado, completamente inesperado. Aí você olha para mim assim, com essa cara que você está me olhando, rei, e diz assim, tudo isso está dentro de uma genealogia, tá? Abram suas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 7, versículos de 20 a 24. 1 Crônicas, capítulo 7, versículos de 20 a 24. E vamos ver quais lições nós podemos extrair desse texto bíblico. Como toda boa genealogia, ela começa descrevendo uma série de nomes, né? O texto diz assim: o filho de Efraim foi Sutela. Aliás, eu estava lendo essas genealogias essa semana mais uma vez, e estava vendo uma série de nomes. É 1 Crônicas, capítulo 7, versículos de 20 a 24. 1 Crônicas 7, de 20 a 24.
Aí eu estava dizendo assim comigo mesmo, bom, para quem tem dúvidas sobre nomes para colocar em filhos, tem nome aqui até dizer basta para você escolher. Nomes maravilhosos e lindos. Por exemplo, esse aí, Sutela. Olha só que coisa linda. Como é que você chama seu filho? Sutela. Coisa maravilhosa, né? E era o nome de um homem, viu? Era o nome de um homem. Quase que era Nutella, né? O filho de Efraim foi Sutela. De quem foi filho Bered. De quem foi filho Taate. De quem foi filho Eliade. De quem foi filho Taate novamente. De quem foi filho Zabade. De quem foi filho Sutela, outro Sutela na história aí. E ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Depois teve relações com a sua mulher, e ela ficou grávida e teve um filho, a quem ele chamou de Berias, por causa da desgraça que sua família havia sofrido. E sua filha foi Será, que edificou Bet-Oron de baixo e Bet-Oron de cima, bem como Uzem Será. Que Deus nos abençoe na compreensão do texto que nós acabamos de ler. Aí você fica pensando onde é que vai dar isso. Que reflexões tirar de uma situação como essa que nós acabamos de ler. Então vamos pedir a graça do Divino Espírito Santo que nos ajude nessa compreensão do texto que nós acabamos de ler. Mas acima de tudo, eu quero fazer com que os irmãos não se assustem com a leitura de genealogias e que aprendam que dentro de genealogias você tem histórias pontuais que podem trazer lições extraordinárias para a minha vida, para a sua vida, para a vida de qualquer um de nós. Vamos nos aproximar das genealogias sem preconceitos. Ore comigo. Pai amado e Deus bendito, nós estamos buscando a Tua presença mais uma vez. Agradecemos Teu carinho, Teu amor para conosco. Agradecemos essas tantas histórias que estão descritas na Tua palavra. Histórias estas que às vezes têm como conteúdo um livro inteiro da Bíblia, mas às vezes essas histórias têm como conteúdo alguns trechos bem pequenininhos, como esse que nós acabamos de ler nesta genealogia, Pai. Abre os nossos olhos, alarga o nosso coração, aumenta a nossa fé, nos faz entender o que Tu queres nos ensinar hoje pela manhã, através desse texto que parece, em princípio, tão complicado, Pai. Mas que as lições que nós possamos aprender, possamos colocar em prática em nosso dia a dia. E muito obrigado mais uma vez pela honra de ministrar a Tua palavra. No nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. E amém. Muito bem, meus irmãos queridos. Feita a leitura desse texto e já explicado qual é a nossa intenção no nosso dia a dia, dessas reflexões sobre genealogias, eu gostaria de dizer que a primeira lição que a gente pode externar, tirar desse texto que nós acabamos de ler, é exatamente essa daqui. Toda família tem uma história de decepção. Toda família tem uma história de decepção. Preste bem atenção no versículo de número 21, que eu vou fazer a leitura dele novamente agora. Ele diz assim: de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliabe. Aí vem um parêntese que o autor faz, quando ele diz assim: mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Essa, sem dúvida nenhuma, é uma história de decepção, e que grande decepção verdadeiramente. Para nós entendermos o tamanho dessa decepção que nós estamos querendo colocar aqui para os irmãos, é necessário compreendermos quem foi Efraim, quem foi a sua tribo, qual o seu papel dentro da nação israelita. Entenda, Efraim foi filho de José e tinha como avô Jacó, ok? Isso é pouco. Você está parando para tentar entender o contexto da situação? Efraim foi filho de José do Egito, minha gente. Entendeu?
e neto de Jacó. Portanto, ele fazia parte de uma das tribos que tinha um papel central no povo israelita. Não bastasse ser neto de Jacó, Jacó, na verdade, adota ele como se fosse um próprio filho e faz uma bênção toda especial para ele também, para que ele prosseguisse ali da melhor maneira possível, junto com Manassés, que era seu irmão. Portanto, a tribo de Efraim, ela tem um papel militar fortíssimo na conquista da terra. Eles eram, na verdade, pessoas que tinham um forte apetrecho de guerra entre eles. Fora isso também, Efraim recebeu uma porção fértil da terra prometida, uma porção das mais férteis da terra prometida, onde tinha a cidade, por exemplo, de Siló e Siquém. Ou seja, ele também gozava de uma sólida posição social, econômica, financeira ali também. Entende? Me deu de mão mesmo. Oi. Tá funcionando? Beleza, então voltou aqui o som. Ok. Só recapitulando. Efraim, filho de José, neto de Jacó, adotado por Jacó como se fosse filho dele, também uma tribo que tinha uma forte presença militar, uma tribo que tinha terras férteis, uma tribo que tinha muitos gados, uma tribo que não tinha uma posição social, econômica, geopolítica dentro do povo de Israel, extremamente sólida, dentro e fora de Israel, na verdade. Desta maneira, veja bem o que eu vou lhe dizer agora, torna-se totalmente incompreensível a razão de ser dos dois filhos de Efraim irem roubar o gado dos homens de Gate. Estavam precisando de gado? Não, tinham milhares de gado. Mesmo se nós entendermos isso dentro de um contexto, vamos dizer assim, de guerra, vamos roubar o gado deles para diminuir a força que eles têm, mesmo assim isso não faz sentido algum do ponto de vista de expor a sua vida, não para uma guerra, porque olha só, se eles tivessem ido numa guerra, derrotado o inimigo e trazido o despojo, como era chamado, é uma coisa. Tudo bem, tudo tranquilo. Mas o texto aqui não diz isso. O texto diz aqui que, na verdade, os dois, não diz nem que foram com outras pessoas, mas os dois filhos de Efraim foram roubar o gado do pessoal de Gate. Só que o pessoal de Gate é a mesma cidade de quem? Quem é que os irmãos conhecem que morava na cidade de Gate? Golias. Era a terra dos gigantes. Então, era arrumar encrenca, era arrumar uma confusão sem nenhuma necessidade de nada disso. Nada disso. Percebe o que eu estou tentando lhe dizer? Mas toda família tem uma história de... Era uma família maravilhosa, a família de Efraim. Mas que decepção com os seus dois filhos. Agora pergunto eu, respondemos nós todos que estamos aqui. Que família não tem uma história de decepção dentro dela? Qual família não tem uma história de decepção dentro dela? O negócio foi tão feio, tão feio, tão feio, tão feio, tão feio, tão feio, que apesar de os dois filhos terem sido mortos, há algum esboço de vingança por parte de Efraim, de ir lá e tentar matar o pessoal de Gate? Não, não tem. Porque não fazia sentido aquilo. Você vai se vingar quando você sofre uma injustiça normalmente. Mas aquilo não se tratava de uma injustiça, tratava-se de um mero roubo. E nada mais além disso. E um roubo desnecessário, sem nenhuma necessidade. Pergunta é, mas qual de nós não já se decepcionou com alguém da sua família? Levante a mão aqui quem nunca se decepcionou com ninguém da sua família.
Já teve momentos na sua família que você esperava que alguém chegasse junto, comparecesse, fizesse alguma coisa, lhe socorresse e foi um completo fiasco? Já? Por outro lado, já teve momentos na sua família em que você, por exemplo, nunca jamais esperava determinado comportamento daquela pessoa da sua família, mas o indivíduo agiu exatamente assim? Sim ou não? Complicado, né? Eu sei que essa reflexão de hoje vai trazer vai remexer um pouco com a gente dentro de nós, porque falar de família não é fácil, né? É meio complicado, é meio difícil. Mas eu tenho certeza absoluta que todos nós temos famílias que já experimentaram decepções e decepções bem fortes dentro do seu viver. Temos ou não temos? E talvez, por exemplo, essa decepção tenha vindo de alguém que você jamais esperava. Talvez o seu pai já tenha lhe decepcionado. Talvez a sua mãe já tenha lhe decepcionado. Talvez um dos seus irmãos já tenha lhe decepcionado das suas irmãs. Talvez um primo, talvez um tio, talvez uma tia. E talvez essa decepção tenha se transformado numa mágoa. E depois que essa decepção se transforma numa mágoa, muitas vezes ela se transforma em amargura. E depois ela vira raiva. E depois ela vira ódio, que persiste até hoje. Mas tudo começou com uma grande decepção. Você já experimentou isso na sua família? Talvez seja a hora de você experimentar agora o perdão. Retirar de dentro de si essa raiz de amargura que foi se alastrando e que hoje toma conta de você. Dá vontade de perguntar assim, tem alguém aqui que está de mal de alguém da família? Não precisa responder, nem levantar a mão, basta refletir. Mas tem alguém aqui que está de mal de alguém da família? Entende o que eu estou tentando lhe dizer? Toda família tem uma história de decepção. Essa é a primeira lição que a gente aprende aqui. Porque foi absolutamente decepcionante a atitude de Ezé e Eliabe, roubando aquilo que não era para roubar, roubando aquilo que não tinha nenhuma necessidade de roubar de forma alguma. E com isso eles terminam encontrando a morte. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto, está vendo como a genealogia ensina a gente? Segunda lição que a gente aprende com esse texto é a seguinte: toda família tem uma história de perdas e lágrimas. Versículo 22 diz: Efraim, seu pai, chorou por eles muitos dias, e os irmãos dele foram consolá-lo. Diante daquela situação, da perda dos seus dois filhos, Efraim chora por dias e dias e dias e dias e dias e dias. É fácil, é muito fácil, perdas se transformarem em lágrimas, em dor, em sofrimento, numa fonte inesgotável de choro que parece não acabar mais nunca. E parecia que ninguém conseguia consolar Efraim. Tamanha foi a decepção que ele teve com seus dois filhos e a dor que ele sofreu com a perda desses dois filhos. Por isso, eu poderia dizer assim, perder um filho para qualquer pai já é alguma coisa muito complicada, difícil, é dor profunda, pontiaguda, que a gente não está preparado para isso. Nós pais não estamos preparados para isso. Perder dois filhos de uma vez só e pelo mesmo motivo banal, fútil, é pior ainda. Parte dessa reflexão, ou durante o momento que eu estava fazendo essa reflexão, eu me reportei várias vezes a um acontecimento que ocorreu lá praticamente na nossa rua, né? Na semana passada. Um rapaz de 24 anos foi emboscado por dois sujeitos de moto e levou 4 tiros, na verdade.
sendo que 2 foram dados na cabeça. E isso de frente ao prédio onde a família dele mora. E um rapaz que a gente conhece, que faz medicina, desceu do prédio apressadamente, foi lá tentar socorrê-lo, e etc, 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 dar os primeiros socorros, acalmá-lo, na verdade. Mas eu fiquei pensando assim, que esse rapaz depois me contou que a família desceu desesperada com aquilo dali, né? Totalmente desnorteada com aquilo dali. Muito complicado, muito difícil. Eu fiquei pensando, esse rapaz de 24 anos já tinha sido um ex-presidiário. Aí eu fiquei pensando comigo mesmo, como é que esse pai encara um negócio desse? Eu me lembrei aqui de Efraim, que perdeu desnecessariamente 2 filhos. 2 filhos, por um motivo fútil, desnecessário, sem nenhuma razão de ser. Perder um filho já é difícil. Perder 2 dessa maneira é muito mais complicado. Perder 2, quando você, pai, tem o nome Efraim, é pior ainda. Sabe por quê? O nome Efraim significa duplamente frutífero. Olha só, José esteve no Egito durante um bom tempo. Depois que ele se torna rei, né, ou vice-rei, governador, ele tem 2 filhos. O primeiro ele chama Manassés e o segundo ele chama de Efraim. Porque ele diz assim, eu fui duplamente abençoado nessa terra da minha aflição. Está entendendo? Então não tinha como Efraim viver aquela história que ele estava vivendo ali da perda dos seus 2 filhos e não pensar assim, o meu pai, ele ganhou 2 filhos na terra da aflição. Eu estou perdendo 2 filhos na terra prometida. Percebe? Como a dor e o sofrimento repercute de uma maneira diferenciada dentro da vida de Efraim. Ele tinha recebido justamente do pai dele, José do Egito, esse nome de duplamente abençoado. E agora ele dizia assim, talvez ele dissesse, eu agora sou duplamente amaldiçoado. Porque perdi os meus 2 filhos aqui. E mais ainda simbólico e significativo, é o nome desses 2 meninos, gente. O nome de um filho que ele perde é Ezer, que significa tesouro. O que ele está dizendo é assim, eu perdi o meu tesouro. Imagine quando esse filho nasceu. Vamos retroagir, imaginar o dia que o menino nasceu. E ele disse assim, eu vou colocar o nome do meu filho tesouro, porque ele é o meu tesouro. Aí agora o tesouro vai roubar e é morto. E eu perco o meu tesouro. Nome do segundo filho, Eliade. Eliade significa testemunho divino. Ou seja, no dia que esse menino nasceu, Efraim olhou para a cara dele e disse assim, esse menino é o testemunho de que Deus me ama, é um testemunho divino na minha vida, é um testemunho maravilhoso de que Deus existe. Nós não colocamos o nome dos nossos filhos à toa, colocamos? Não. Eva, por que Eva é Eva? Porque tem um significado para o pai e para a mãe de Eva. Entende o que eu estou tentando lhe dizer? Ou seja, na verdade, a história toda, quando a gente começa a entender os meandros desses caminhos, desses nomes, traz para a gente uma dor tremenda, uma dor extraordinária. Por quê? Porque esses filhos representavam um tesouro, representavam um testemunho divino na vida de Efraim. Você entende agora por que Efraim chorou muitos e muitos e muitos dias? Você entende agora quão profunda era a dor dele? Você entende agora por que aquela dor não era uma mera dor, mas era um lamento? Você entende agora porque certas perdas não têm lágrimas que façam a gente, na verdade, se sentir consolado? Por isso ele chorou muitos, muitos, muitos e muitos dias. Pergunta é,
O que fazer quando as lágrimas não são suficientes? O que fazer quando a gente não tem mais lágrimas para derramar? Mas entenda uma coisa. A pergunta também aqui é: quem da sua família já lhe fez chorar? Quem da sua família já lhe fez chorar por muitos dias? Todas as famílias, por melhores que sejam, sempre vai ter alguém que vai lhe fazer chorar. Sempre tem alguém que vai lhe jogar no fundo do poço. Sempre vai ter alguém que não acredita em você. Sempre vai ter alguém que, na verdade, vai lhe ferir, lhe magoar, lhe ofender. Entende o que eu estou lhe dizendo? Toda família é assim. Não tem uma que não seja assim. Se você pegar todas as famílias da Bíblia, em todas elas você vai ter uma situação assim, por incrível que pareça. Todas. Primeira lição: toda família tem uma história de decepção. Segunda lição: toda família tem uma história de perdas que se transforma em lágrimas, muitas lágrimas. Terceiro lugar: toda família pode transformar a sua história de lágrimas em resiliência. Amém, meu amado? Eu sei que resiliência não é uma expressão muito comum, mas eu vou explicar ela daqui a pouco. Mas veja o que o texto bíblico do versículo 23 diz: depois teve relações com sua mulher, e ela ficou grávida e teve um filho, a quem chamou Berias, por causa da desgraça que sua família havia enfrentado, havia sofrido. Veja bem, meu querido irmão, resiliência é uma palavra pouco utilizada, mas muito comentada, principalmente em alguns ciclos, em algumas áreas acadêmicas, como, por exemplo, a psicologia. Mas o que que significa resiliência? Resiliência é a capacidade de um indivíduo de enfrentar, adaptar-se, recuperar-se de adversidades, traumas ou perdas, transformando dor em crescimento. Vou repetir. Resiliência é a capacidade de um indivíduo de enfrentar, adaptar-se, recuperar-se de adversidades, traumas ou perdas, transformando dor em crescimento. E é exatamente isso aqui que Efraim faz nesse versículo que nós acabamos de ler. O texto diz assim, que depois que Efraim não tinha lágrima nenhuma mais para derramar, o que foi que ele fez? Voltou-se novamente para a sua vida caseira, continuada. Agora ele não tinha mais filhos, não tinha mais herdeiros. Tudo que ele deixasse seria para outras pessoas, escravos, pessoas que conviviam com ele, parentes distantes, alguma coisa assim. Ele diz, não, eu não vou fazer isso, eu não vou deixar tudo que é meu, na verdade, para a mão de outras pessoas estranhas. Eu vou novamente ter filhos, mais uma vez. E aí o texto diz que ele engravidou a sua mulher e teve 2 filhos. Um chamado de Berias e o outro chamado de Será. Nomes diferentes, né? Veja bem, o que é que ele faz? Ele chora. Qual é o caminho da resiliência? O primeiro deles é não negar a dor que você está sentindo, mas atravessar pelo meio dessa dor. Não é isso que ele faz? Perdeu os 2 filhos. Ele ficou eternamente depressivo? Não, de jeito nenhum. Mas, em compensação, ele chorou até esgotar o seu choro. Ou seja, na verdade, ele atravessou a sua dor. Meu amigo, meu irmão, que me ouve nessa noite, nessa manhã, enfim, qualquer horário que você estiver me ouvindo, entenda bem uma coisa. O caminho mais rápido para a gente atravessar uma dor é através dela.
Entendeu? Está dolorido, está sofrendo, está complicado. O caminho mais rápido para atravessar essa dor é através dela. É você enfrentando a dor como ela é. Eu vou chorar, 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 até não poder mais ter lágrimas nenhuma para chorar, mas eu vou em frente. Eu vou encarar essa dor de frente que eu estou sentindo. Segunda coisa, ele permite-se ser consolado. Viu que o texto diz aí que os irmãos dele vieram consolá-lo? E ele aceitou essa consolação dos seus irmãos. Isso é extremamente importante também. Sabe por quê? Porque muitas vezes as pessoas entram dentro de si mesmas, se fecham e não aceitam a ajuda de ninguém. Ninguém. E isso não cura a sua dor. Isso não traz consolação e conforto para você. Isso, ao contrário, só dificulta mais ainda a sua própria vida. Em terceiro lugar, ele não só atravessou a dor de cara, de frente, não só se permitiu ser restaurado, mas ele também transformou a tragédia em continuidade. Ou seja, ele disse assim, eu vou voltar para minha mulher, eu vou novamente ter filhos, eu vou recomeçar tudo de novo, eu vou recomeçar tudo do zero, absolutamente do zero. Não foi fácil para Efraim começar tudo do zero de novo, foi? As estatísticas que se faz a respeito da idade de Efraim nos dá conta de que ele deveria estar mais ou menos com cerca de 70 anos de idade. 70 anos de idade. Já você tem quantos anos? 28. É fácil ser pai aos 28. E aos 70? O cara tá aposentado já. E aos 70? É complicado, não é difícil? Imagine você ter que enfrentar noites mal dormidas, com criança pequena de novo. Era complicado demais. Efraim, ele podia ter tomado a decisão de dizer assim, não, acabou aqui. Não tem mais o que fazer. Eu simplesmente vou tocar a minha vida. Quando eu morrer, morri. Quando a mulher morrer, ela morreu. E fim de papo. Mas nada além disso. Mas ele disse, não. Eu vou começar tudo de novo. Eu vou me adaptar. Eu vou me recuperar. Eu vou refazer, reconstruir a minha vida totalmente de novo. No fundo, talvez eu acho que resiliência, olha bem, presta atenção. No fundo, eu acho que resiliência é você fazer aquilo que precisa ser feito ao ponto final. Entendeu? Tá difícil, tá ruim, tá doendo, tá complicado, tá cheio de lágrimas. Perdeu. Faça o que tem de ser feito. Isso se chama de resiliência. É você fazer aquilo que deve ser feito. Vingança não traria vida novamente, traria? Ir lá no pessoal de Gate e matar todo o pessoal de Gate adiantaria alguma coisa? Traria os filhos dele de volta? Não. Redundaria em mais mortes. Não só dos filhos dele, mas de próprias pessoas do seu exército, que alguns iriam morrer com certeza absoluta. Por isso ele não vai. Não vai. Resiliência não é vingança. Vingança não é resiliência. Ele precisava começar tudo de novo do zero, com novas bases, fazendo aquilo que era certo, 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 certo. A resiliência ela não tira a vida dos outros por um erro dos nossos filhos. Isso seria vingança. Resultaria em mais morte. Resiliência é você fazer a vida renascer. Nascer novamente. É plantar a semente hoje para colher a vida amanhã mais uma vez. Primeira lição que nós aprendemos foi qual mesmo? Toda família tem uma história de decepção. Segundo, toda família tem uma história de perdas que se transformam em lágrimas. Terceiro lugar, toda família precisa transformar a sua história de lágrimas em uma história de resiliência.
Resiliência. O que é que está difícil você levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima? Porque isso é resiliência também, né? Quero concluir falando disso. Resiliência é você levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima. Você pode, eu, como psicólogo, já ouvi de tudo na minha vida. Enfim, você pode chegar e dizer assim, não é fácil não, pastor, não é fácil não, porque eu fui abusado e fui abusado na minha infância por uma pessoa que eu nunca esperava que abusasse de mim. Mas eu fui abusado. E durante anos e anos e anos e anos. E eu agora sofro trauma sobre isso. E eu vou olhar para você e vou dizer, olha, eu sei o quanto isso é difícil. Não sei tanto quanto você, porque eu não passei por isso. Mas eu posso dizer para você uma coisa, levante, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Porque toda família você tem uma história de decepção, de lágrimas, mas também precisa ser uma história de resiliência. Sabe o que é a coisa mais fantástica do mundo aqui? Para essa conclusão, é que daquela relação com a sua esposa, nascem 2 filhos, não gêmeos. Um primeiro e o outro depois. Um chamado de Berias. Berias quer dizer templo de aflição. Templo de aflição. Tempo de aflição. E Efraim dá esse nome a esse menino justamente por isso. Ele diz assim, olha, eu estou vivendo tempos de aflição, por isso o nome desse menino vai ser Berias. E esse menino, ele se torna, na verdade, o grande amigo de Efraim. Ele se torna o mais achegado parente de Efraim. Parceiro, apoio incondicional, protetor de Efraim. Mas nasce também uma menina chamada de Será, com 2 S. E é Será mesmo, viu? É Será. Será? E aqui é onde está o mais fantástico, o mais extraordinário de tudo. Por quê? Por que aqui está a coisa mais fantástica dessa história? Porque nenhuma mulher entrava nas genealogias. Genealogia só tem nome de homens. Só nome de homens. Era parte da cultura hebreia da época. Mulheres não entram nessa contagem. Não entravam. Na genealogia de Jesus Cristo vai entrar 5 nomes de mulheres lá no Novo Testamento. 5 nomes de mulheres lá no Novo Testamento. São exceções. Assim como Será era uma exceção. O que eu quero dizer para vocês é assim, aquilo que começa com lágrimas pode terminar numa honrosa exceção. Aquilo que começa com lágrimas pode terminar num legado inesperado. Entende agora o título da minha mensagem? Família, das lágrimas ao legado inesperado. O que significa o nome Será? O nome Será significa parente. Sabe o que isso significa? Isso significa mais ou menos assim, quando essa menina nasceu, que nome vai dar para ela? Vamos nome parente. Ou seja, ela era a expressão daquilo que ninguém esperava nada dela. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Quando você diz assim, cunhado é o quê? Cunhado nem parente é, menino? Oxe. Não existe essa brincadeira dizendo assim. Cunhado nem parente é, pronto, tá aí, Será. Quando ela nasceu, o pessoal podia pensar assim, será? Se fosse no Brasil, né? Será que vai dar para alguma coisa isso? Será que isso aí vai funcionar? Será que isso vai ter algum resultado? Tá entendendo o que eu estou lhe dizendo? Mas essa menina,
que é a caçula, que é a última da linhagem de Efraim. Ela constrói 3 cidades. 3 cidades. Ela refaz a família. Ela reorganiza a família. Você sabe como é que esse negócio é interessante? Porque esse nome horroroso chamado Bet-Horon que tem aí, não tem um nome aí chamado Bet-Horon? É o nome das 2 primeiras cidades, né? Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo. Esse nome Bet-Horon significa casa vazia. Casa vazia. Quando ela batiza essas cidades com esses nomes, ela está dizendo mais ou menos assim, olha, a casa do meu pai era vazia quando os 2 filhos dele morreram. Ficou vazia. Mas agora não. A gente vai encher as casas vazias. A casa vazia de cima e a casa vazia de baixo. E de quebra, ela ainda funda uma outra cidade chamada Uzen-Será, que significa porção de Será. Ou seja, legado de Será. Aquilo que ficou para ela efetivamente. Meu irmão querido, quando eu leio essas coisas na Bíblia, eu entendo o que elas significam, eu fico maravilhado. Porque toda família, preste bem atenção, é uma história de decepção. E você já deve ter se decepcionado com a sua família. Toda família é uma história de lágrimas. E você já deve ter chorado muito pelas lágrimas que você derramou em relação àqueles que você não esperava que fizesse determinada coisa com você, mas fizeram. Toda família é uma história de lágrimas. Mas toda família precisa ser uma história de resiliência. Toda família precisa ser uma história que vai das lágrimas àquilo que ninguém espera. Não tem gente na família da gente que não dá nada por ele. Não é não? Não tem gente que a gente não espera nada dele. Pode ser que desse sujeito aí venha a coisa principal para a tua família. Uns tempos atrás eu fui surpreendido por um primo meu que fez uma observação bem interessante. Ele disse assim, primo, ele só me chama de primo, primo, você foi a primeira pessoa da família da gente a ter um curso superior. Eu digo, hã? Eu fiquei abismado com isso. Não é que ele tinha razão? Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior. Aí ele disse para mim, foi inspirado em você que hoje eu estou me formando no meu primeiro curso superior. Muitas vezes, daqueles que a gente não espera nada, absolutamente nada, vem justamente os legados inesperados de nossa vida. Você é um daqueles que a sua família não espera nada de você? Talvez você esteja na hora de dizer assim, eu vou ser resiliente, e eu vou fazer o que tem de ser feito, para a honra e glória do nosso Deus, e eu vou chegar lá, chegar lá, chegar lá. Eu vou ser uma Será. Uma Será. Eu quero concluir com a leitura do Salmo 113, versículos 7 e 8. Salmo 113, versículos 7 e 8 diz assim, e ele, Deus, levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para o fazer sentar-se com os príncipes do seu povo. Amém? Amém. Que Deus queira nos abençoar na compreensão dessa palavra. E ele levantará do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazer sentar-se com os príncipes do seu povo. Amém, meu amado irmão. Curve sua cabeça e ore nesse instante. Peça que Deus coloque perdão no seu coração e resiliência na sua alma, para que você seja verdadeiramente um vencedor. Em nome de Jesus, amém.